Há uma coisa muito interessante quando compramos um carro. Toda a gente acha que fez uma compra racional. Comparou preços, comparou modelos, comparou consumos, combustíveis e, no fim, acaba a comprar um SUV com 200 cavalos para ir sozinho para o trabalho. E não é que seja irracional. É porque nós, simplesmente, compramos carros não para a vida que temos, mas sim para a vida que imaginávamos ter. E a indústria automóvel, como qualquer outra indústria, aprendeu muito bem a servir esse desejo. E isto não é manipulação, nem sequer são teorias da conspiração. É marketing a funcionar muito bem. O problema é que quando nós não percebemos o que está a acontecer, acabamos a pagar mais, provavelmente por menos. E isto levanta aqui uma questão muito simples. Quando compramos um carro, estamos mesmo a comprar um carro? Ou estamos a comprar uma história, uma espécie de narrativa? Nós gostamos sempre de acreditar que estamos a fazer uma escolha racional, a melhor escolha para a nossa vida. E isso é muito importante. Mas na prática, muitas decisões de compra começam muito antes das comparações e de começarmos a fazer o Excel. Começam numa imagem, numa sensação, numa vida que desejávamos ter. Talvez seja a imagem de chegarmos a uma reunião ou a um evento familiar num carro premium. Talvez seja a sensação de conduzir um carro mais alto. Ou talvez seja simplesmente aquele carro que serve como um símbolo de realização pessoal. E claro que vocês neste momento devem estar a pensar que um carro é assim. Um carro tem que dar prazer. E sem dúvida que sim. O problema aqui não está em gostar de carros. O problema está em confundir gostos e emoção com racionalidade. E confundindo isso, começamos a criar argumentos racionais para justificar uma escolha que começou com uma emoção. Mas isto não é apenas psicologia individual. Isto é um padrão que se repete no mercado automóvel já há décadas. E há um conceito que explica exatamente grande parte do mercado automóvel moderno. E eu chamo-lhe a compra aspiracional. E esta compra aspiracional acontece quando compramos algo para a vida que desejávamos ter e não para a vida que temos. Por exemplo, compramos 7 lugares por um momento na nossa vida em que possa dar jeito. Compramos muita potência para ultrapassagens e viagens longas, mas vivemos a nossa vida quase toda no trânsito ou no estacionamento. Ou compramos uma carrinha muito grande ou um SUV muito grande por uma viagem ao Algarve que fazemos se calhar uma vez no ano. E atenção, isto não é uma crítica moral, isto é humano. Eu próprio já tive e tenho carros que na realidade não preciso. E quem gosta muito de automóveis sabe perfeitamente como é que isto funciona. Há carros que não fazem sentido numa folha de Excel, num comparativo. Começam a fazer sentido assim que nos sentamos ao volante. Mas o problema aqui não é bem comprar com emoção. O problema é quando não nos estamos a perceber que estamos a comprar apenas por emoção. E a indústria automóvel percebeu esta fraqueza há muitos anos e muito antes de nós. E não a percebeu para a corrigir. Percebeu-a para a poder explorar. E por isso mesmo é que o marketing das marcas não vende uma terça-feira à tarde. Vende-lhe um sábado de manhã. Não vende garagens apertadas. Vende-lhe uma estrada aberta. Nem lhe vende o trânsito da cidade. Vende-lhe montanha. Vende-lhe estrada aberta. Vende-lhe um pôr do sol. Ou seja, vende-nos uma promessa silenciosa de que nos podemos aproximar mais daquela vida por comprar aquele carro. Mas nós não usamos o carro só nos dias especiais. Usamos o carro todos os dias. O carro médio europeu fica estacionado mais 16 horas por dia. A distância média mais frequente nas viagens na Europa é de 17 km. Ou seja, isto é basicamente miúdos à escola, ir para o trabalho, ir ao supermercado, um trânsito da cidade, a procura de lugares, coisas normais do dia a dia. E isto é muito importante perceber, porque há uma diferença muito grande entre duas vidas. A vida imaginária e a vida real. A vida imaginária é aquela que aparece nos anúncios. A vida real é todos os dias. E não há melhor espelho desta divisão do que aquele produto que domina o mercado automóvel há cerca de 15 anos. E, surpreendentemente, ainda não parou de crescer, mesmo quando já começa a não haver uma razão racional para isso. Em 2010, 1 em cada 10 carros novos na Europa era um SUV. Hoje,
Em 2026, são quase 6 em cada 10. Em 2025, os SUVs representaram cerca de 59% dos carros novos vendidos na Europa. E percebe-se porquê. Sentar-se mais alto dá uma sensação de maior segurança, de maior imponência. Um carro maior parece mais robusto. Só que a palavra importante desta frase é parece. Porque a segurança percebida e a segurança real são coisas muito diferentes. Sentar-nos mais altos num carro pode dar uma sensação de segurança maior, mas a verdade é que o centro de gravidade desses carros é mais alto e o risco de capotamento aumenta muito, sobretudo em manobras bruscas ou travagens de muita emergência. Além disso, os SUVs são muito mais pesados e um carro mais pesado tem travagens muito mais longas. E provavelmente entra aqui o argumento que o SUV é mais espaçoso. E se calhar não é. Grande parte do espaço que o SUV aparenta ter é para a estética e não para a praticidade. É uma estrutura mais elevada, é uma passagem de roda maior, é um design mais afincado, mais desportivo. É uma estética com peso e com custo, mas com muito pouca praticidade no dia-a-dia. Uma carrinha do mesmo segmento, da mesma gama, regra geral, oferece mais bagageira, mais espaço no banco de trás e muito melhor eficiência. Só que não tem é a mesma presença. E a presença é precisamente aquilo que a indústria automóvel quer vender. Mas o SUV não venceu porque os compradores começaram a comprar do nada. Venceu porque a indústria precisava mesmo que ele vencesse. E há apenas uma razão muito concreta para isso. Margens de lucro maiores. Um carro maior pode ser vendido por mais dinheiro. E há um detalhe muito subtil acerca disto. As marcas perceberam desde logo que aumentar um bocado a posição de condução dá uma imagem de estatuto, de presença e de imponência. E essa percepção é que justifica o preço alto, mesmo que a engenharia seja exatamente a mesma. E atenção que isto não significa que os SUVs sejam maus carros ou que não se deva comprar SUVs. Não é nada disso. O ponto aqui é outro. É que a maioria das pessoas que compram o SUV, e não são todas obviamente, ficariam tão bem ou melhor servidos com uma carrinha do mesmo segmento que se calhar até era mais barata. Só que a indústria lucra muito mais em vender-lhe um SUV. Mas atenção que há casos em que o SUV faz muito sentido. Quem vive fora da cidade, quem precisa efetivamente de uma posição mais alta por problemas de saúde, quem anda constantemente em estradas muito sinuosas, nestes cenários o SUV pode efetivamente fazer muito sentido. Só que a esmagadora maioria das pessoas que os compram fazem pequenos percursos do ponto A ao ponto B, percursos às vezes citadinos, e andam quase sempre sozinhos ou com uma pessoa ao lado. E para esses casos, não sei bem se o SUV se justifica. E claro que muitos de vocês estão a pensar que compraram o SUV porque gostam da imagem dele, porque se identificam mais com o carro. E está tudo bem quanto a isso. Se é o carro que efetivamente gosta, não tem nada de mal comprar. Mas entenda que se hoje olha para esse carro e gosta dele, foi porque a indústria forçou um bocado que assim fosse. Normalizaram muito os SUVs. Já viram um anúncio de um SUV? Ele nunca está no trânsito, nunca está à procura de estacionamento, nunca está numa rotunda da cidade às 8 da manhã. Está sempre numa estrada de montanha vazia, numa paisagem dramática ao pôr do sol, numa casa monumental, com a família a sorrir, a caminho de uma aventura. O anúncio não vende o carro para a vida que tem. Vende o carro, provavelmente, para a vida que gostaria de ter. E é exatamente por isso que isto funciona. E isto não é nenhuma conspiração. Nem sequer é uma opinião sobre os SUVs. Há SUVs que podem fazer muito sentido. É simplesmente a forma como os mercados funcionam. Todos nós, quando gerimos um negócio ou quando gerimos a nossa vida, procuramos ter o maior lucro possível. Toda a gente que vende um produto tenta promover o produto no ângulo certo. E isso é normal, é natural que assim seja. A indústria automóvel é exatamente igual. E o problema não está na indústria automóvel estar a fazer o seu trabalho. O problema está quando nós não reconhecemos que a indústria automóvel está a fazer muito bem o seu trabalho. E quando não reconhecemos, podemos estar a pagar mais por algo que podemos precisar menos. E então, o que é que vamos fazer com isto tudo? A resposta obviamente não é deixar de comprar carros por emoção, nem coisa que se pareça. É apenas perceber quando essa emoção
está contra si. E para isso, existe um teste muito simples. Antes de comprar um carro, esqueça a viagem de férias, ou um dia especial que vai ter no ano, ou um momento em que vai andar numa montanha. Pense nos seus próximos 300 dias de uso normal. E agora pergunte-se, este carro faz sentido nestes dias? Se sim, ótimo. Se não, talvez esteja a comprar mais uma história do que propriamente um carro. E atenção, comprar uma história não é necessariamente errado. Às vezes é precisamente isso que queremos. Queremos presença, queremos design, queremos imponência, queremos potência. Nunca na vida ninguém comprou um Porsche 911 e disse que era o carro mais racional do mundo e que precisava mesmo daquilo para levar os miúdos à escola. Nunca ninguém comprou um Ferrari a pensar que aquilo era racional. O problema não está em comprar com emoção. O problema está em não perceber quando estamos a comprar com emoção. E nesses casos, que compramos carros destes, sabemos que estamos a comprar por emoção. E está tudo certo. O problema está em quando nós não percebemos que só estamos a comprar com a emoção. Porque quando somos honestos connosco próprios, a decisão pode mudar. Até podemos comprar o mesmo carro, mas vamos comprá-lo com muito mais consciência. A indústria automóvel percebeu há muito tempo que um carro nunca foi só um meio de transporte. A Volvo vendeu segurança. A BMW vendeu dinamismo. A Mercedes vendeu estatuto. A Tesla vendeu o futuro. E nenhuma destas histórias é acidental. Aconteceu porque há um marketing muito inteligente por trás desta linhagem toda. E quando uma história é repetida várias vezes, deixa de ser marketing e começa a parecer verdade. Por isso, da próxima vez que estiver a pensar em comprar um carro, talvez valha a pena fazer a seguinte pergunta. Estou realmente a comprar aquilo que preciso ou aquilo que eu aprendi a desejar? Talvez não compremos carros apenas porque precisamos. Talvez compremos histórias sobre quem somos. Ou mais importante de tudo, sobre quem gostaríamos de ser. Eu sou o João e este é o Move Journal.